Às vezes nós somos contraditórios. Nós dizemos, eu quero ir para o céu, mas a nossa bagagem diz o contrário. Nossa bagagem diz, eu quero ficar aqui. Temos de levar a sério, muito a sério esta questão. Cada culto que nós assistimos, cada hino que nós cantamos, cada sermão, são oportunidades que estamos a receber de o céu falar ao nosso coração. Mas não basta este sentimento que nós, quando saímos daqui, temos. É muito importante, mas não chega. Nós temos de diariamente nos prepararmos. Diariamente nós temos de fazer essa preparação. E se achamos que há coisas na nossa vida que não são de bagagem para levar para o céu, vamos pedir a Deus para as eliminar. Muito bem, é com grande prazer que estamos aqui no dia de sábado para louvar a Deus, para meditar na sua palavra. Quero dar as boas-vindas a todos aqui que estão presentes e também àqueles que nos seguem de casa virtualmente. Estamos muito felizes por estarmos aqui, seja presencial, seja virtualmente. Eu quero começar a nossa meditação com uma história. Uma expedição fracassada de John Franklin. Em 1845, partiram da costa britânica em direção ao gelado ártico, uma expedição liderada por John Franklin. Ele, um oficial bastante conhecido da Marinha Real do Reino Unido. Esta expedição era para explorar este continente, esta parte do continente, e ele já tinha feito 3 viagens semelhantes a esta. Mas esta seria realmente a mais importante que ele ia fazer. No entanto, infelizmente, nada saiu como planeado. E os meus amigos que estão a seguir o culto com as suas folhinhas podem já começar a ver ali a embarcação deste oficial da Marinha. Sabem que estes navios nunca mais voltaram e perderam 133 tripulantes. Eles morreram. Como é que isto aconteceu? Sabem que a viagem devia durar à volta de 3 anos. E havia havia comida para 5 anos, portanto estavam bem. Mas, em relação ao carvão, ao combustível, só levaram para 2 semanas. Não sei qual era a ideia deles, não sei se eles estavam a pensar parar em algum sítio para poder abastecer-se de mais carvão, mas o combustível não era suficiente. Mas o que não tinham de combustível tinham entretenimento. Tinham uma biblioteca nestes navios de mais de 1000 livros. Tinham vários instrumentos musicais para se entreterem, tinham jogos de tabuleiro, mas não havia roupas para o frio. O que eles levaram eram as suas fardas de oficiais da Marinha, lindas, mas não preparadas para o Ártico. Sabem que, passado algum tempo, o mar invadiu o convés, a água congelou, o leme e o barco ficou ali parado. Os tripulantes não tiveram outra maneira de sair da embarcação com os seus uniformes, mas não preparados para o frio que se avizinhava ali. Nada preparados. O que é que aconteceu? Eles morreram. Os seus corpos foram resgatados passados 5 anos. E quanto a nós? Será que a nossa vida espiritual se pode ser comparada a uma expedição? E será que nós estamos preparados? Será que nós estamos a levar o combustível necessário que precisamos para esta expedição? Às vezes, nós somos contraditórios. Nós dizemos, eu quero ir para o céu, mas a nossa bagagem diz o contrário. Nossa bagagem diz, eu quero ficar aqui. Muitas vezes nós estamos a falar aos outros, mas não preparados. Estamos muitas vezes conectados e muito poucas vezes de joelhos. Temos muita diversão e muito pouca consagração. Eu gostava de começar a meditação com 2 versículos bíblicos. Gostava que vocês me acompanhassem em 2 de Pedro, no capítulo 3,
2 de Pedro capítulo 3 e versículos 13 e 14. Os meus amigos que estão a seguir o culto também podem já escrever ali, 2 de Pedro 3, 13 e 14. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Vamos continuar com o segundo versículo que fica em Romanos. Romanos capítulo 13. Versículos 11 e 12. Romanos 13, 11 e 12. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitámos a fé. A noite é passada, o dia chegou. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Reparem no que Jesus enfatiza nestes versículos, que é a hora de despertarmos do nosso sono e de nos revestirmos. Porquê? Porque quando nós nos vestimos, nós mostramos aos outros. Com certeza que esta manhã vocês escolheram uma roupa para vocês se sentirem bem aqui na casa de Deus. É visível para os outros, certo? Então, se nós nos revestirmos das armas de luz, os outros podem ver. Mostrar ao mundo o que realmente se passa dentro do nosso coração. Então, mas afinal, quando é que Jesus volta? Há mais de 2000 anos, os discípulos de Jesus já faziam esta pergunta. Vamos abrir agora em Mateus 24 e vamos ficar aqui nestes capítulos de Mateus. Podem deixar no capítulo de Mateus 24. Podem abrir no versículo 37 já, enquanto eu vou ler um bocadinho antes. Diz o seguinte: estando assentado, no capítulo 24, versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular e disseram: diz-nos quando serão estas coisas. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos queriam saber quando é que isso vai acontecer. E no capítulo 24, nós percebemos que Jesus fala sobre o que é que vai acontecer, estas grandes tribulações. Mas, em vez de responder quando, ele diz como será. Vamos ler em Mateus 24, 37. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então Deus aqui é muito claro. É muito claro como é que será. O final do tempo será como foi nos tempos de Noé. E reparem bem que aqui nestes versículos não fala que nos tempos de Noé os homens eram maus. Sim, nós sabemos que os homens eram maus e pensavam continuamente. Mas eu estou a falar de coisas corriqueiras que acontecem normalmente. Nos tempos de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Coisas perfeitamente naturais para o ser humano. Mas sabem uma coisa? Eles estavam distraídos com o que este mundo, com o que o mundo tinha para dar na altura, e não se aperceberam do mais importante. Não se prepararam devidamente para esta travessia. Então agora nós conseguimos ver a comparação com os tempos de Noé com os tempos de hoje.
andamos distraídos. É muito fácil criticar o oficial John Franklin, que ele não se preparou devidamente para a travessia do Mar Ártico. É fácil criticá-lo. Então ele não levou carvão, então ele não levou roupa para se agasalhar. Mas sabem, eu faço a mesma coisa. Todos nós não nos preparamos devidamente para a grande travessia. Nós estamos muitas vezes focados em tanta coisa e não são coisas más, são coisas do dia a dia que nós precisamos de focar. Mas não no mais importante. Vamos continuar em Mateus 24, versículo 42 a 44. Vigiai, pois, porque vocês não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Sabem que hoje as pessoas que trabalham no entretenimento são das que ganham mais. Entretenimento e segurança é onde se gasta mais dinheiro hoje em dia. As pessoas querem se sentir seguras e querem estar entretidas. Não querem pensar no essencial. E existe uma batalha constante pela conquista da nossa mente. E o que é que isso, para enfraquecer a nossa mente, o que é que o inimigo faz? Falta de descanso, falta de ar puro, falta de exercício físico, uma má alimentação. Tudo isto enfraquece-nos bastante. E nós andamos no nosso dia a dia a fazer aquilo que devemos fazer, como nos tempos de Noé. Temos de comer, temos de beber, temos de trabalhar, mas não estamos a preparar-nos para o mais importante. Eu vou-vos contar a história de um dos Pedros aqui da igreja. Eu tenho os Pedros no meu coração, todos. Eles têm um nome igual, mas são bastante diferentes uns dos outros. A história que eu vos vou contar, com a autorização do mesmo, é do Pedro Luís, o Pedro Espírito Santo, que aqui se encontra. Hoje é um jovem diácono que nos recebe com um grande sorriso, para além também aqui dos outros Pedros. Sabem, o Pedro Luís, Pedro Espírito Santo, ele gosta muito de andar com uma malinha a tiracolo. E nessa malinha a tiracolo tem os seus itens essenciais. Eu não sei todos, mas sei que está lá o telemóvel, um pacotinho de lenços de papel, uma lanterna e um canivete. Se calhar outras coisas essenciais lá dentro. Sabem que um dia estava ele de férias com a família e iam para a praia e o Pedro, para além dos calções de banho e da toalha, decidiu levar a sua malinha. Eu imagino que alguns familiares disseram: Pedro, então vais levar isso para a praia? Mas para a praia não vale a pena. Mas sabem, o Pedro Luís tem um traço de caráter que eu admiro muito, que é fantástico, que ele não vai com a carneirada. Se o Pedro acha que é assim, pode cair o mundo, não é, Pedro? Mas ele vai em frente. Isso é fantástico. E o Pedro levou a sua malinha a tiracolo para a praia. E durante o dia na praia, aperceberam-se uma aglomeração à beira-mar. E eles viram que uma pequena ave, um pequeno passarinho, debatia-se com um fio de pesca enrolado. E várias pessoas tentavam ajudar. Tentavam puxar o fio, mas a coitadinha ave, assustada, ela só se embranhava mais no fio. Houve quem colocasse uma toalha por cima dela, mas não conseguiram ajudá-la. E nisto aparece o nosso herói, o Pedro. O Pedro tira da sua malinha o canivete, aproxima-se e zucá, consegue libertar a ave. Eu não estive lá, mas consigo imaginar os olhares de espanto e de admiração para com o nosso Pedro. Ele estava preparado.
Quando ele saiu de manhã de casa com a sua malinha, com os seus itens essenciais, ele não fazia a mínima ideia se os ia utilizar ou não. Mas quando chegou lá, ele percebeu que ele tinha algo para ajudar e salvou uma ave naquele dia. Graças a Deus. Por causa da sua preparação prévia. E nos tempos de Noé, as pessoas viviam bem, mas estavam distraídas e não queriam saber. Deixa-me só interromper aqui para dizer aos meus amigos que estão a seguir o culto que podem agora fazer o desenho do Pedro a ajudar a ave. Estava a dizer que nos tempos de Noé as pessoas andavam distraídas. Noé dizia, é Deus que tem de ser adorado. Mas as pessoas estavam com outras preocupações. Por isso, nós somos a maior prova possível que Jesus está quase a vir. As pessoas podem perguntar, haverá sinais no sol? Sim, haverá sinais no sol. Mas será nos nossos olhares que as pessoas vão perceber que Jesus está quase a chegar. Haverá outros sinais, haverá imensos sinais, mas é através da nossa palavra que as pessoas vão saber que Jesus está quase a chegar. Cada um de nós é o sinal, porque o Evangelho vai ser pregado a todo o mundo por ti em testemunho, a todas as nações, e então virá o fim. Sabem que a chuva serôdia não vai cair sobre árvores e pedras, vai cair sobre pessoas. E são as pessoas que vão estar preparadas para isso. São as pessoas que vão falar de Jesus e estar focadas em Jesus numa nação que neste momento está completamente distraída. Vamos agora só para o próximo capítulo, capítulo 25. Continuamos em Mateus, agora o capítulo 25 de Mateus. E vamos falar da parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens só está escrita em Mateus. Não está escrita em mais nenhum evangelho da Bíblia. Mas é uma parábola que me arrepia desde criança. É muito provável porque eu sou uma pessoa distraída. Eu muitas vezes estou a fazer uma coisa e a pensar em outras tantas. E eu sei que tenho um problema em focar-me e é algo que Deus tem trabalhado em mim e continua a trabalhar. Portanto, apesar de eu me identificar como uma moça distraída, não o quero ser. E por isso a importância de falar de algo que, embora seja muito simples, a parábola das 10 virgens é muito simples, mas é muito importante. Estamos nós preparados? Nós devemos estar sempre preparados. E quais são os elementos desta parábola? Vamos prestar atenção, vamos ler agora Mateus 25, 1 a 13, e vamos prestar atenção nestes elementos da parábola. Esta parábola é principalmente para mostrar a nossa real necessidade do Espírito Santo nas nossas vidas. Este é o grande motivo desta palavra. Então, Mateus 25, 1 a 3 diz: Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, demorando o esposo, elas adormeceram, todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens levantaram-se e prepararam as suas lâmpadas. E as tolas disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, as nossas lâmpadas estão-se a apagar. Ao qual as prudentes responderam: disseram, não seja o caso que vos falta a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai-o para vós. E todas elas, indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai. Estejam preparados, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Como podem ver, o último versículo
remete ao evento principal que todos nós falamos na escola sabatina, falamos constantemente. Jesus está quase a chegar. A parábola gira acerca deste segundo advento. E isto é uma necessidade, para isto é uma necessidade de vigilância. Podemos perceber que Cristo é o próprio noivo. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, não precisam de ir, eu vou só ler, diz: alegremos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. E fala aqui de um casamento, as bodas, o casamento. No tempo de Jesus, os casamentos eram diferentes dos de hoje em dia. Jesus é um pedagogo fantástico. Ele contou esta parábola porque os discípulos iriam ver este ritual várias vezes durante a sua vida. Então era como uma maneira de eles, ao verem outra vez este ritual, eles podiam se lembrar das palavras de Jesus. No tempo de Jesus havia um período de noivado, portanto acordavam as famílias com quem iam casar, havia um período de noivado que era mais ou menos um ano, e em que o noivo preparava a casa para receber a noiva. E quando chegava o tempo do casamento, havia cortejos. O noivo saía da casa do pai, dirigia-se até a casa da noiva. Enquanto eles faziam esta caminhada, várias pessoas conhecidas juntavam-se ao cortejo para se alegrarem, para compartilharem a alegria do noivo. E, às chegadas à porta da cidade, várias moças em idade de casar juntavam-se ao grupo e o encaminhavam à casa da noiva. Quando o noivo chegava à casa da noiva, tomava a noiva e depois era o cortejo outra vez para a casa, normalmente do pai do noivo, onde ia acontecer a festa. Neste trajeto de ir buscar a noiva, quando acontecia à noite, todos dependiam realmente das lamparinas para caminhar pela estrada, já que não havia eletricidade. E o azeite era o combustível. Era uma lamparina de cerâmica, de barro, um pedaço de trapo e depois azeite pegava lume. As pessoas iam-se juntando assim com as suas lamparinas, com as suas lâmpadas. E quanto mais lâmpada, mais claridade. Mas sabe, os casamentos não aconteciam normalmente muito tarde. Acontecia mais ou menos à volta do pôr do sol. E Cristo falou disto para que, como dizia o Albino na escola sabatina, já estamos há 150 anos à espera. Não é? Parece que o pôr do sol já foi. Já está a demorar. Cristo falou que metade delas não estavam a pensar. Temos tantas preocupações, tantas distrações no dia a dia, que realmente mais uma coisa para nós nos preocuparmos e não nos preocupamos. As outras 5 estavam preparadas, assim como o nosso Pedro Luís estava preparado, não sabia qual o dia e a hora, mas estava preparado. É incerto o horário em que o noivo chegaria. Estas 10 moças representam aqueles que esperam a vinda de Cristo. Eles estão mesmo à espera de Jesus. Não são pessoas quaisquer. São pessoas que sentem no seu coração a vontade de que Jesus volte em breve. E às vezes nós não levamos muito a sério a nossa vida cristã. Lembre-se da expedição ao Ártico. Precisamos de combustível. É importante notar que esta preparação é constante, não acontece só uma vez. Eu já fiz a preparação para o batismo uma vez, já sei tudo. Já não preciso preparar mais. Eu vou sempre à igreja ao sábado e até à quarta-feira, não preciso preparar mais. Os meus pais levam-me, os meus pais oram por mim. A nossa preparação tem de ser constante, diária e individual. E falo isso também para os pequenos que estão aqui. As crianças também têm de se preparar. Não são só os adultos. A partir de uma certa altura, os pais ajudam, mas as crianças têm de fazer essa preparação. Temos de levar muito a sério esta questão. Cada culto que nós assistimos, cada hino que nós cantamos, cada sermão, são oportunidades que estamos a receber de o céu falar ao nosso coração. Mas não basta este sentimento que nós, quando saímos daqui, temos. É muito importante, mas não chega.
nós temos de diariamente nos prepararmos. Diariamente nós temos de fazer essa preparação. E o azeite das lâmpadas, o que é que representa? É o símbolo do Espírito Santo. Atos 4:31 fala do momento em que os discípulos receberam o Espírito Santo. E a Bíblia fala de pessoas cheias de Espírito Santo e convida-nos a ser cheios de Espírito Santo. Sabem que o Espírito Santo é a maior bênção que o céu tem para dar à humanidade. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos. E com o Espírito Santo vêm todas as outras bênçãos. Como é que nós sabemos se estamos cheios de Espírito Santo? Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, fala dos seus frutos, os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. E quando as pessoas estão cheias do Espírito Santo, têm todos estes frutos. Amor, alegria, paz, bondade, mansidão, longanimidade e domínio próprio. Se vocês sentirem que há uma destas que ainda falha um bocadinho, quer dizer que ainda não estamos cheios, ainda podemos encher mais o tanque. E a porta? A que horas é que eles gritaram que o noivo estava a chegar? Foi à meia-noite. É a hora mais escura. A hora em que nós só vimos trevas mais densas. Mas aí ouvimos o grito: eis, vem aí o noivo. E é interessante perceber que todas estavam a dormir. Não eram só as tolas que estavam a dormir, estávamos todos a dormir. Mas 5 tinham-se preparado previamente, 5 tinham azeite. As que tinham preparado as suas lâmpadas juntaram-se ao cortejo e foram para a ceia. As que não tinham azeite foram à procura e quando voltaram era tarde demais. É uma das frases mais tristes da Bíblia. Para mim, eu não vos conheço, não sei quem vocês são. Cristo é quem abre a porta e quando Ele a abre ninguém a pode fechar, mas também quando a fecha ninguém pode abrir. Diz em Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E em Apocalipse 22:11 fala do momento em que a porta da salvação, a porta da graça, vai se fechar para sempre. Quem é injusto, faça injustiça. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça. E quem é santo, seja ainda mais santificado. Este é o momento que nos leva aos tempos do fim, o fechamento da porta da graça. E hoje em dia o Evangelho está a ser pregado em todo o mundo. Nós temos meios para pregar a todo o mundo. O Evangelho vai ser pregado. Mas quando este Espírito, ensinado na parábola, vier sobre o povo de Deus, no momento final, que é a chuva seródia, muitos se levantarão com grande poder. E aquilo que não for feito em séculos, vai ser feito em poucos dias. Portanto, aí o Evangelho atingirá a última criatura, o último ser humano, a última pessoa, e a porta vai se fechar. Nós estamos tão próximos deste momento. E parecemos o oficial da Marinha que não se preparou devidamente. Não levou o suficiente para a sua expedição. Será que temos reservas de azeite? Como é que as podemos obter? E eu não seria uma boa professora se só vos deixasse aqui com perguntas, com dúvidas e não vos desse algumas dicas. Sabem que numa única frase Jesus pregou um dos maiores sermões. Lembrem-se da mulher de Ló. A mulher de Ló tinha o coração noutra coisa. Portanto, o mais importante é nós identificarmos onde é que está o nosso coração. E se achamos que há coisas na nossa vida que não são de bagagem para levar para o céu, vamos pedir a Deus para as eliminar. Se são coisas que nós não vamos transportar, que fiquem para fora. Individualmente, cada um tem de fazer essa introspeção e perceber onde é que tem
de eliminar, que bagagem que está a mais tem de ser eliminada. E como é que nós podemos obter o azeite? No livro Passos para o Reavivamento Pessoal, fala aqui de alguns pontos. A consagração diária. A primeira atividade do dia devia ser a nossa consagração diária a Deus. John Wesley descreve da seguinte maneira a grande influência que Deus pode exercer quando nos entregamos completamente a Ele. Ele diz: Deus pode fazer mais com um homem que se entrega a 100% do que com um exército de homens que se entrega só a 99%. Portanto, a primeira coisa que devemos fazer é consagrar-nos diariamente a Deus. Temos de orar também diariamente pela renovação do Espírito Santo em cada um de nós. Temos de ter tempo para a nossa devoção pessoal. Não podemos só ouvir. É muito bom ouvir. É muito bom nós ouvirmos os outros a falarem de Deus. Mas nós temos de tomar tempo para estudar. Estudar a escola sabatina, ler, meditar, estudar a Bíblia. Tomar tempo individualmente para fazermos isso. Não somente sermos consumidores, ouvintes, mas também nós podemos ler. E tempo de adoração e de gratidão. Tão bom adorar a Deus e maravilharmos com a criação dele. Portanto, não deixemos para depois este abastecimento. Lembrem-se do oficial John Franklin. Lembrem-se das virgens loucas e da mulher de Ló. E façam o contrário. E como a família do Ivamar cantava muito bem, se ele não for o primeiro no nosso coração, então não é mais nada. Que ele seja realmente o primeiro no nosso coração. E realmente esta oração, primeiro de tudo, é para mim. Mas também peço que cada um de vocês se preocupe nesta preparação final que está próxima. Amém.